Testando microfone. Beleza, Wagner. É bom que tu tá online. Vamos botar aqui para mim conseguir explanar aí. Essa questão. Ah, fiz cagada. Não, tudo certo. Todo mundo online. Então, o Wagner, ele fez o seguinte, pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, tu dá um grito aí. Né? Ele tinha lá uma determinada, um tensor, né? Tinha um tensor. Aí tinha os valores ali dentro do tensor, beleza. Aí ele calculou os três invariantes, I1, I2 e I3. Deixa eu puxar meu material aqui para mim confirmar isso aí também. Definição e invariantes, né? Tem os três invariantes aí. Eu sei que tá meio borrado, minha câmera é meio ruim, por isso que eu já escrevo de canetinha aí um pouco maior. Tá? Então ele achou os valores aqui e o invariante 3 deu zero. Tá? O invariante 3 deu zero. Aí, pessoal, dos invariantes, a gente junta todos esses invariantes e aplica na equação fundamental, tem um nome certo dessa equação, não me lembro o nome dela, e a gente vai calcular os outros valores, tá? Sigma 3 menos I1 sigma 2 mais I2 sigma menos I3 igual a zero. Tá? Vou citar aqui o magrão. Menos I3 igual a zero. Então, ele tinha um tensor, calculou os invariantes, o invariante 3 deu zero, não lembro quanto que deu os outros dois aí. E aí está aqui a equação fundamental, tá? Aí, pessoal, o que acontece? Se esse cara aqui é zero, tá? A gente fica com a seguinte equação, sigma 3 menos I1 sigma 2 mais I2 sigma igual a zero. Tá? E aí a gente calcula as raízes dessa equação. O que são as raízes? As raízes são, vou riscar aqui, depois precisar eu faço outra folha. Tá? Para quais valores de sigma, ou para quais valores de sigma, ao contrário, a função de sigma, fiz uma rabiscaiada, agora você tudo bem. Para quais valores de sigma, a função, isso aqui dá zero. Qual o valor que eu vou botar aqui, que essa soma vai dar zero? Tá? Qual o valor que eu vou botar aqui, que essa soma aqui vai dar zero? Tá? Aí, pessoal, não sei se alguém conseguiu resolver isso ou ficou mais gente com dúvida, tá? Mas quando a gente tem esse tipo de questão, tá? A gente tem a chamada solução trivial. Tá?
que é trivial? Trivial é uma coisa que é muito fácil. Trivial é uma coisa que é muito fácil. Deixa eu só mandar um áudio aqui na conformação. Eu vi que o pessoal também é apavorado aí. Ó, pessoal, quem está no grupo do WhatsApp aí, eu abri um pouco antes para testar a apresentação, tá? De uma maneira que ela dure mais de 40 minutos, tá? A aula eu vou começar só às 7h30. Eu estou respondendo algumas dúvidas, se alguém tiver alguma coisa aí, estou disponível, tá? Mas se você quiser entrar só às 7h30, tá tranquilo. O cara saiu aqui, caiu. Tudo bem. Então, pessoal, quem está online aí, quem está acompanhando, que valor de sigma que quando eu fizer essa multiplicação, essa soma vai dar zero? Tem um valor que é muito fácil de responder. Mas assim, ó, muito fácil. Se eu falar, vocês vão dizer, como é que eu não pensei nisso antes? Alguém se arrisca? Zero. Oi? Zero? Sigma igual a zero? Tem certeza? Quem falou isso, Odair? É, Tem certeza, Odair? deixa eu ver. Não sei, eu imaginei aqui, olhando. Não, é isso aí mesmo, tá? Por quê, ó? Se sigma for igual a zero, zero ao cubo é zero. Zero ao É, quadrado é zero. E qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Tá? Então, sigma igual a zero é chamada de solução trivial. Muito fácil. Tá? Muito fácil. Não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Solução trivial. Tá? Então, uma das tensões principais vai ser zero. Tá? Uma das tensões principais vai ser zero. Então, meu estado de tensão principal, embora não importa aqui no estado complexo, aqui pode ter um estado complexo, tá? Mas meu estado de tensão principal vai ser plano. Vai ser plano. Tá? Aí, vou puxar outra folha só para não tentar bagunçar um pouco menos aqui. Tá? Daqui, olha só que legal. Daqui, como é que a gente chega... Ah, eu não consegui ver isso, professor. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode colocar o sigma em evidência, tá? Sigma em evidência, e eu vou tirar um sigma de cada um daqui, ó. Então, esse aqui que é sigma 3 vai ficar sigma ao quadrado. Esse aqui que é sigma ao quadrado vai ficar sigma, né? E aqui eu vou ter o I2, esse aqui é o I1, e aqui o I2 solto, igual a zero. Tá? Então, aqui está a solução trivial. Eu tenho uma multiplicação. Então, uma da solução para essa multiplicação dá zero, ou, vou até tentar escrever isso aqui brevemente, para esta multiplicação. Essa daqui. Multiplicação ser igual a zero, ou sigma é igual a zero, né? Que aí zero esse cara, qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Ou o que está dentro dos parênteses dá igual a zero. Sigma ao quadrado menos I1 sigma mais I2. Tá? E aí o que acontece agora tem uma solução de segundo grau. Uma solução de segundo grau. Que é bem mais fácil de resolver do que a equação de terceiro grau. Tá? A equação de segundo grau que é bem mais fácil de resolver que a equação de terceiro grau. Aí você sabe, né? Aí faz Bhaskara e acha as duas raízes. Deu para sacar aí, Wagner? Beleza? Tá? Mas assim, ó, se eu chegar nessa equação e jogar na calculadora, eu vou achar as raízes da mesma maneira, tá? Se eu usar qualquer daqueles métodos matemáticos para calcular sigma 3, eu vou achar da mesma maneira. Mas essa solução trivial aqui, ó, né? Essa sacada aqui vai facilitar bastante os cálculos aí para vocês. Facilitar bastante os cálculos aí para vocês.
Mais dúvidas, pessoal? Na prova, a gente vai ter que resolver resolver as matrizes para chegar nesses valores. Pô. Não, na prova, até se vocês quiserem dar nas provas do semestre passado, isso vocês conseguiram com um colega, né? Isso eu sei que sempre rola. Eu não faço vocês calcularem nada, tá? Porque não dá tempo, né? Vocês vão ver que é um negócio demorado para calcular, tá? Então eu vou para questões mais conceituais, né? Eu já pedi para vocês entenderem o quando que a tensão é um estado de tensão principal ou não, né? Olhando para ela, saber se é principal ou não, e olhando para ela, saber se é estado plano de tensões ou não. Tá? Então, sabendo isso para a prova já estaria suficiente. Claro que a noção de como, né? A noção de como as tensões aqui do estado complicado de tensões, né? Do estado complexo de tensão, como elas variam o sigma, as tensões principais, isso é interessante você saber, tá? Como assim? A gente lá na frente, lá quando a gente estuda já prensagem, já o primeiro assunto, tá? A gente tem um estado complicado de tensões e tem uma tensão de cisalhamento que ela é bem menor do que as outras, tá? Tem uma tensão de cisalhamento que é bem menor do que as outras. E a gente em determinado momento assume e mata no peito, né? Assume que essa tensão de cisalhamento não vai influenciar tanto assim as tensões principais. Então, assim, é bom vocês visualizarem isso, né? Fazer um estado de tensão com a tensão de cisalhamento alta e outro com a tensão de cisalhamento baixinha, para ver que essa tensão aqui ela fica mais ou menos parecida com essa tensão aqui, tá? Então, esse tipo de noção é interessante vocês adquirirem, certo? Não sei se responde a questão. Mas calcular esses cálculos aqui de matriz, calcular os invariantes, não precisa decorar, tá? Não precisa decorar. Deixa eu ver se eu acho aqui uma questão que dá para mostrar para vocês. A prova é uma prova antiga aí, tá? Estamos visualizando a tela aí, tá tranquilo? Essa aqui é uma prova antiga, tá, pessoal? Então, ó, para o processo de laminação, considere o elemento destacado. Então, aqui você tem um rolo, tem um material sendo laminado. Tá? E aí aqui você tem um pontinho, que é o elemento, e tá aqui o estado de tensões desse elemento. Certo? E aí, o que vocês acham? Esse é um estado plano de tensões? Quem que tá com o microfone aberto e responde, ou quem tá com o microfone fechado aí que abre? O que vocês acham, pessoal? É ou não é? Eu tenho tempo aí, pessoal. Fique tranquilo. Cadê meu vídeo?
Ninguém para responder, cara? Barbaridade. Então, esse não é um estado plano de tensões. Tá? Porque ele acerta vai expandir para todos os lados? Não, ó, Talvez? vamos lá. A pressão no rolo P, tá? Ela tá na face Y, na direção Y. Então, ela é Y, tá? A pressão do limitador é um esforço normal Z, é um sigma Z, né? Na face Z, na direção Z. É uma reação. Aqui é a força e lá embaixo a reação, ó, daí, tá vendo? Sim, sim. Essa reação, essa força aqui, ela tá no outro eixo, ó, tá no eixo Z, ó. Ah, é. Verdade, verdade. Não tá para baixo. Não, Tá do tá para lado, tá. isso. A reação vai estar lá atrás do papel, né? E ela tá na direção Z. E essa tensão de atrito, ela tá na face X, na face perpendicular a X e na direção Y. Tá? Na face perpendicular a X e na direção Y. Então aqui, ó, eu tenho esforços na face X, esforços na face Y e esforços na face Z. Então esse é um estado plano de tensões? Não. Por quê? Porque eu tenho tensões, eu tenho esforços em todas as faces. Em todas as faces do meu elemento. Em todas as direções, se vocês quiserem por assim pensar, tá? Esse é um estado de tensões principais? O que vocês acham? Teria que primeiro se lembrar o que é um estado de tensões principais. Exatamente. Isso tem que saber para a prova. Então, o que é um estado de tensões principais? É um estado de tensão onde meu atrito... Ninguém respondeu no chat. Não, diz o Luiz Cláudio. Né? Por que não, pessoal? Por que não, Luiz? Responde tu ou respondo eu aí? Pode responder tu, cara. Eu vou cansar de falar. Meu gole da cachaça. O Luiz está na praia. Está na praia? Barbaridade. Não sei, não. Vamos pedir no grupo. Então, esse não é o estado de tensões principais porque eu tenho tensão de atrito. Olha, ele respondeu. Tem tensão desse elemento. O Emerson respondeu, né? Tem tensão desses elementos. Então, já que, como tem tensão desses elementos, tá? Como tem tensão desses elementos, você não tem um estado de tensões principais. O estado de tensões principais só acontece quando você tem somente tensão normal. Tá? O que é tensão normal? É aquela que ou traciona ou comprime a face. E a cisaliante é aquela que atua lateralmente na face, né? Cortando a face. Então, ó, Luiz, então esse tipo de questão é justamente para vocês não cometer esse tipo de engano, né? Então, uma coisa é o estado plano de tensões, né? Então, justamente porque ele tem esforços em todas as faces. Essa seria a justificativa da A, né? Esse estado de plano de tensão? Não. Por quê? Porque ele tem esforços em todas as faces. Esse tem um estado de tensão principal? Não. Por quê? Porque tem tensão desses elementos, tá? Eu posso ter um estado de tensão principal que não seja plano, né? Só sendo todas de tração. Não sei se está claro isso ou vocês querem falar um pouco mais. E aqui, né? Deixa eu abrir aqui para mim, depois eu mostro as duas aí para vocês visualizarem. No caso da laminação aí. No caso da laminação, eu tenho o meu elemento de tensão. Vou puxar para cá. Né? E aí eu tenho esforços nessa face, vermelhinho. Nessa face, vermelhinho. Nessa face, verde. E nessa face aqui, verde. Tá? Eu vou desenhar a reação. Não confundir que meu desenho não é tão bom que nem a da prova. Tá? Então, esse aqui é o elemento de tensão. Ó. Se eu for desenhar
o estado de tensor, se eu for escrever, né, o tensor de tensões, tá? Deixa eu só puxar os eixos aqui. Mesmo. X, Y e Z para fora. Se eu for desenhar o tensor de tensões, como é que ele ficaria? Bom, vamos fazer um mapinha aqui para vocês não se perderem. X, Y, Z. X, Y, Z. Então, na face X, na direção X, eu não tenho nada. Tá? Na face X, na direção Y, eu tenho minha tensão desses elementos. Deixa eu ver como é que é o nome lá da prova. Só TAT. Tensão de atrito. Tá? E olha só, ela acontece na face X, e na face X na direção Z eu não tenho nada. Né? Ela acontece na face X na direção Y e acontece na face Y na direção X. Tensão de atrito. Tá? Sempre espelhado aqui em relação à diagonal principal. Tá? Na face Y e na direção Y. Na face Y na direção... Eu tenho esse cara aqui. Esse cara aqui, como é que eu chamei lá? Vou copiar isso aqui também, senão vai ficar... Direção, C. Face Y na direção Y, eu tenho o meu P. Tá? Só que ele é negativo, porque ele está comprimindo o meu elemento. Tá? Na face Y na direção Z eu não tenho nada. Senão eu estaria nesse sentido aqui, para fora do quadro. No eixo Z, na face Z, que seria essa face frontal aqui. Tá? Na direção X eu não tenho nada. Pega. Na face Z, na direção Y, eu não tenho nada. 0 e 0. E copia, né? Espelha o que está acontecendo aqui. Acontece aqui, na diagonal principal. E na face C, na direção Z, eu tenho menos C, também porque está em compressão. Tá? Também porque está em compressão. Então, isso não é trivial, né? Não é barbado de você fazer essa relação, mas indo eixo a eixo você consegue entender, consegue construir. Tá? E daqui a gente vai seguir a nossa aula de hoje. Tá? Desse elemento aqui, por exemplo, a gente segue na nossa aula de hoje. Tá? O que eu preciso saber para a prova, professor? Preciso saber o que é um estado plano e o que não é. Aqui você consegue visualizar que eu não tenho nenhuma linha e uma coluna zerada. Ó. Nenhuma linha e coluna zerada, nenhuma linha e coluna zerada. Tá? Isso aqui já me diz que ele não é um estado plano. Certo? E o estado principal, ele só tem tensões na diagonal principal aqui. Ó. Então, como eu tenho tensões fora da diagonal, ó, ele está dizendo que a reunião vai acabar, acho que não vai funcionar o esquema aí. Como eu tenho tensões fora da diagonal, não é um estado de tensões principais também. Tá claro isso, pessoal? Clareou? Feedback, hein? Face a vertical analisa a face, a horizontal a posição. Como ele é espelhado, tanto faz. Tá? Como ele é espelhado, tanto faz. Mas a linha é a face. Isso aqui é um vetor. Lembra que a gente puxou lá da batata o vetor, né? Então, esses três valores seriam os componentes do vetor na face X. Então, esse vetor na face X tem 0 na direção X, tem esse valor na direção Y, que pode ser 30, pode ser 10, pode ser qualquer valor, e tem 0 na direção Z. Tá claro isso, Odair? Espelhado porque ele se virar do outro lado, no lado de lá ficou igual também, né? Isso, exatamente. Espelhado nessa diagonal aqui.
O que acontece aqui, acontece aqui. Acho que entendi. Teria que... Faz um exemplo de plano. Claro, vamos fazer. Vou puxar aqui um exemplo de plano. Quem é de elementos já está ligado, né? Tem alguém fazendo elementos aí? Tem, eu sei que tem o Jackson. A gente já conversou algumas vezes aí. Mas lá eu tenho 8 minutos, tá, pessoal? Então eu vou tentar ser breve, mas às vezes eu me enrolo aí. Depois a gente começa a aula aí, tá? Quando a gente tem um eixo, deixa eu ver como é que a gente pode desenhar isso. Aí eu tenho um eixo, e esse eixo está submetido a um momento fletor, certo? E a um momento torsor. Torção, torção. Tá? Eixo de máquina. Sei lá, seria um eixo... tem aqui uma engrenagem, né? E botar o rolamento aqui, e aqui um ventilador. Vou desenhar um pouco mais bonitinho. Um eixo, um ventilador, tá? um rolamento, e aqui uma engrenagem ou uma polia. Tá? Então, essa engrenagem ou polia tem um esforço nesse sentido, né? E vai defletir o meu eixo, e eu tenho um torque que está sendo transmitido nesse eixo. Tá? Sendo transmitido nesse eixo. Nesse ponto da superfície, então, nesse ponto da superfície, tá? Ele está fletindo nesse sentido, então a face de cima vai estar em tração. Nesse ponto da superfície, eu tenho o esforço normal devido à flexão. Opa, o Cláudio roubou ali a minha tela. Esforço normal devido à flexão, e eu tenho esforço de cisalhamento devido ao torque. Tá? Sei que é difícil de visualizar isso, mas quando a gente está fletindo esse eixo, a tampa da caneta, certo? Está sofrendo um esforço normal aqui, ó, está tentando desgrudar a parte de cima da caneta, tá? E ao mesmo tempo, minha engrenagem está girando esse eixo, está fazendo um torque, né? Um torque. Então, essa face aqui para fora do quadro seria a casquinha aqui, né? Essa superfície aqui, ó. Aqui eu peguei e girei ele para baixo. Tá? Girei ele para baixo. Então, essa face aqui seria a minha face livre. Face livre. E a face livre, ela não tem tensão. Ela não tem tensão. Então, minha face livre não tem tensão. Podia até ter desenhado 3D isso aqui, né? Ficaria mais fácil de visualizar. Minha face livre não tem tensão, então, nesse caso, eu tenho um estado plano de tensões. Deixa eu tentar embananei aqui na explicação. Tá? Mais ou menos, ó, eu tenho aqui o esforço sigma, tá? E ó, esse eixo está torcendo, eu tenho nesse sentido, esforço de cisalhamento. Tá? Então, visto de cima, eu vou ver esse carinha aqui. Face livre. Então, esse aqui é um estado plano de tensões, porque eu não tenho nada na face Y aqui. Tá? E não é o estado principal, porque eu tenho esse cisalhamento. Como é que ficaria o meu tensor de tensões aqui nesse caso? Não botei os eixos, não, mas tudo bem, x, y, z. X, y, z. Né? Se eu botar aqui x, y e z. Então, ó, olhando a face x, a face perpendicular ao eixo x. Na face x, na direção x, embora esteja meio torta aqui meu vetor, né? Mas eu tenho sigma. Eu vou calcular, vai dar, sei lá, 100, 200, por aí vai. Tá? Na
face x na direção y, o que eu tenho nessa direção? Nada. Zero. E na face x na direção z, eu tenho minha tensão tal. Botei nome aqui nela. Vamos dizer que ela é o tal aqui. Tá? Se alguém quer comentar aí. Na face y, na direção x, eu não tenho nada. Na face y, na direção y, eu não tenho nada. Na face y, na direção z, eu não tenho nada. Na face y não tem nenhuma setinha. Então, ela sai com a linha zerada. Tá? Não parece, mas é um zero também. Na face z, na direção x, na face z, na direção x, eu tenho a minha tensão de atrito. Na face z, na direção y, eu não tenho nada. E na face z, na direção z, eu não tenho nada. Deu para visualizar mais ou menos, hein? Então, tenho valores no sigma, tal, tal, e o resto é tudo zerado. O resto é tudo zerado. Então, esse aqui é um estado plano de tensões? Sim, porque eu tenho uma face livre, tá? Ou porque eu tenho uma linha e coluna zerada, as duas são respostas válidas, né? Uma linha e uma coluna zerada, certo? É um estado de tensões principais? Não, por quê? Porque eu tenho uma tensão de cisalhamento. Eu tenho uma tensão de cisalhamento. Quando eu calcular as tensões principais desse cara, tá? Eu vou ter sigma 1, 0 e sigma 3, menos sigma 3. Uma tensão de compressão. 0, 0, 0. Aí, meu estado de tensões, tá? Ele vai girar um pouquinho. Não vou conseguir desenhar ele 3D, girado. Mas ele vai ter tensão de tração e tensão de compressão. Né? Vou ter tensão de tração e tensão de compressão. E aí eu vou ter um estado de tensões principais. Tá? E como esse cara aqui é plano, esse cara aqui também vai ser plano. Tá? Esse cara aqui complexo, ele pode virar um estado plano? Pode. Tá? Estado principal... Um sigma aqui da raiz pode dar zero? Pode. Tá? Vai depender do I3 aqui, ó. Beleza? Vai depender do I3. Agora aqui, quando eu já saio do estado plano, meu estado de principais também vai ser plano. Tá? Aqui está dizendo que vai acabar a reunião, tá, pessoal? Então, eu vou liberar lá no Moodle o link da próxima reunião. Aí eu posso botar lá no grupo também. E a gente se encontra lá para começar a nossa aula, beleza?